Erev Tov, Be'ezrat Hashem Naseh V'Natzliach. Nós voltamos para o estudo do Talmud Bavli e nós estamos na Masechet Brachot, dando continuidade, hoje no Daf 12a. Continuando o nosso tema, nós estamos falando das Brachot que eram realizadas e a ordem que essas Brachot eram ou deveriam ser, nesse período, realizadas. Ela Iamra Tachavat Rabba Chavu Amarti Mai Brachot En Me'akvot Zo et Zo Dilma Haidal Amrei Yotze Or Mishun Dlam Et Azman Yotze Or Vechim Et Azman Yotze Or Chavu Amri. Se você disser, no entanto, que eles omitiam a expressão Yotze Or, que forma a luz, né? E restavam Ahavá Rabá, o amor abundante. Com base nessa afirmação, se poderia concluir que deixar de recitar uma das bênçãos antes do Shema não impede a recitação da outra bênção? E, sendo esta conclusão, a gente poderia oferecer um outro motivo pelo qual a chamada única bênção dos sacerdotes era recitada. Talvez o fato de eles não terem falado Yotzer Or era porque o tempo da recitação de Yotzer Or não tinha chegado. Porque geralmente nós fazemos essa brachá quando se vê visualmente a abóbada do sol. Tem dois amanheceres entendidos dentro da tradição, como nós falamos. Tem o amanhecer, que é quando clareia, quando os raios solares bloqueiam a visibilidade das estrelas. E o segundo amanhecer é quando efetivamente o sol é visto atrás de alguma montanha ou no horizonte. Então, Yotzer Or seria, em tese, para ser dito quando se vê o sol. Se o sol ainda não tinha nascido, então, nessa visão, nesse segundo pôr do sol, então aí não era para fazer. E as bênçãos da vigília sacerdotal, que é a chamada bênção única, eram recitadas nas primeiras horas da manhã, então, portanto, quando estava claro, mas ainda não tinha se visto o sol. Porém, depois, quando a hora de Yotzer Or chegasse, aí eles recitariam. Eles poderiam usar isso como argumento. Então, a partir da conclusão do argumento do Rabino Shimon ben Lakish, falado na aula anterior, a conclusão era de que deixar de recitar uma das bênçãos antes do Shema não impede recitar a outra. Isso, então, deixaria claro que a bênção recitada pelos membros da vigília sacerdotal, que é o que esse texto estaria investigando, era, então, Yotzer Or. E não uma outra bênção que a gente não tenha conhecimento e teria que investigar. Mas a Gemara começa então a trabalhar essa argumentação e dizer, Vechi miklal mai. Com esse raciocínio dedutivo, que é até um bom raciocínio, essa alahá se basearia então em inferência, porque então nós temos diversos tipos de alahot, diversos tipos de conclusões de leis, e algumas destas conclusões seriam baseadas em inferência lógica. Mas não são todas as leis que são baseadas em inferências lógicas. Algumas leis são baseadas apenas em tradições. E a tradição não segue uma inferência lógica. Então nós temos, por exemplo, leis sobre a proibição de carne e leite, por exemplo. Ela não tem lógica nenhuma, essa lei. Ela é simplesmente baseada numa leitura que fizeram de um texto e, por alguma razão, essa leitura se tornou popular e aí pronto, ficou assim. Não há nenhuma lógica por trás dessa lei. De uma maneira parecida com isso, nós teríamos que definir de cada uma das leis que nós discutimos se ela é, antes de mais nada, uma lei baseada em inferência ou se ela é uma lei baseada em outro princípio que não seja a inferência. Então, a Gemara está dizendo, se ela é baseada em inferência, e não em uma afirmação explícita, uma tradição, uma declaração, um versículo e tal, então o que dizer dela? Né? Não tem nenhuma outra maneira de interpretar isso, então. E quando o Talmud coloca desse modo, o Talmud está reconhecendo o quê? Argumentos lógicos são argumentos
que não deveriam ser disputados, no sentido de que não se deve disputar contra a lógica, contra o bom senso. A grande questão, então, de haver leis discutíveis nesse ponto é porque, às vezes, a premissa da lei não é lógica. E aí nós temos que discutir. Porque o que fez aquela lei nascer não é nenhum tipo de argumento lógico. Dimi klala leolam ahavad rabba. Havu amrei v'chi meta zman yotzer or. Havu amrei li ma berachot en me'akvot zo et zo. Seder berachot. Então a Guimarães procura responder àquela reflexão, dizendo que se a conclusão fosse baseada numa inferência, porque nos fala como se tivesse certeza disso, mesmo que pareça. Então se poderia dizer que, na verdade, eles recitavam não o Yotzeror, como falamos antes, mas Ahavá Rabbá. Um amor abundante seria, então, a bênção única que os sacerdotes recitariam na vigília, quando eles trocavam o turno da vigília. E aí, quando chegasse a hora de recitar Yotzeror, aí eles estavam Yotzeror, então não era Yotzeror a bênção. E nesse caso, se isso estivesse correto, qual o sentido do ensino anterior que foi falado de que deixar de recitar uma das bênçãos do Shema não impede de recitar outra, porque todas essas bênçãos são bênçãos do Shema. Então, Rabbeinu Shimon ben Lakish, então, desejaria expressar, se esse argumento estiver correto, de que uma das ordens seria você fazer as bênçãos do Shema na ordem que foi dito no rito. E que não fazer na ordem não anula o rito. Fazer ao contrário, como se fosse. Então, mesmo que recite Ahavá Rabbá antes de Yotzeror, que na verdade é para fazer Yotzeror antes de Ahavá Rabbá, a pessoa cumpre a obrigação. Porque, como a gente saberia disso, por causa da prática dos sacerdotes que faziam isso, e nós não vamos dizer que aquilo que o sacerdote tinha tradicionalmente feito não é o que se deve fazer. Não, porque a ideia é que o rito procure, digamos, copiar a prática dos sacerdotes. Então, o Rabbeinu Shimon ben Lakish não estaria se referindo, segundo esse argumento, a um caso em que uma das bênçãos foi recitada. Ele estaria se referindo a um caso onde a pessoa trocou a bênção de lugar. Consequentemente, da declaração, então, se este é o entendimento, não se pode deduzir sobre qual a opinião dele sobre a bênção única, porque não é disso que ele estaria falando, então. E aí a Gemara diz, Vekorim eseret adibrot, shema ve'ayin shamoa, vayomer emet ve'etziv, avodah ve'birkat kohanim. Então, a Gemara tinha falado de como é que os sacerdotes faziam o rito deles. Porque isso era usado pelos rabinos como o meio através do qual eles estariam fazendo o rito que mais tarde se tornaria o rito do Sidur. O que não quer dizer que o que você lê no Sidur hoje é exatamente isso que os rabinos concluíram. Porque o Sidur passou por N alterações com o passar dos séculos. Essas conclusões são conclusões do século V. Só vieram a serem transformadas em texto fixo no ano 900 para o ano 1000 ou depois. E conforme esses argumentos foram discutidos na Europa e na Espanha, e dependendo se o lugar era mistificador ou racionalista, conclusões diversas foram tiradas e uma porção enorme de sidurim, ou seja, de livros de reza, de livros de ritos, foram elaborados, e eles não conversam entre si. Então, essa ideia que é propagada erroneamente, mas principalmente aqui no Brasil, de que o livro de reza é o livro único que o povo de Israel usa, nunca foi verdade isso daí. Cada comunidade usa o seu próprio Sidur. E, portanto, os rabinos estão falando de um período, digamos assim, que precede o Sidur. Então eles estão dizendo que se fazia, os sacerdotes no templo eles liam Seret Adibrot, os 10 pronunciamentos, ritualmente os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos, como é a maneira mais correta de se falar sobre isso. Aí eles liam as sessões do Shema, que é Verhaya in Shamoa, Vayomer, Emet Ve'etziv, Avodá, que é o ceder das ofertas, e Birkat Kohanim, que é o que os sacerdotes costumam fazer mesmo, né? A bênção sacerdotal. Veja, essa era a norma, né, que eles seguiam.
Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Af b'gevolei bakshu likrot ken, ela shekvash betlun mipnei taromet aminim. Aí o Rav Yehuda disse que o Shmuel havia dito o seguinte: mesmo nas áreas remotas, ou seja, longe do templo, eles procuravam recitar os 10 pronunciamentos dessa maneira que a gente falou, todos os dias. Porque eles são a base da Torá. Isso é um argumento que o Ramban dá por um motivo pelo qual os sacerdotes inventaram fazer isso. E por que os 10 mandamentos são a base da Torá? Porque os 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos, eles na verdade fazem com que a pessoa leia a revelação de Sinai. E a revelação de Sinai é que é a base da Torá. E o motivo de a revelação de Sinai ser a base da Torá é porque o texto da Epifania coloca a experiência da espiritualidade judaica na coletividade. Ou seja, que o desenvolvimento do nosso entendimento de como funciona a nossa tradição não passa pelo culto da personalidade. Então, ler os 10 pronunciamentos faz uma conexão entre a pessoa que segue o rito e o divino. Apesar de nós chamarmos nossa Torá de Moshe e nós nos referirmos aos sábios como os transmissores das tradições, a ideia antiga é que não se deve fazer culto de personalidade. Nós não cultuamos Moshe. Nós não cultuamos os rabinos. Isso eu falo tradicionalmente. O judaísmo atual cultua rabinos, sim senhor, né? Então é só para mostrar quão distante uma coisa está da outra. Os judeus ortodoxos prestam culto para os seus rabinos, mas o judaísmo que foi transmitido não fazia isso. Então, a pronúncia dos 10 pronunciamentos, a recitação dos 10 pronunciamentos, era para criar uma conexão entre a pessoa que fazia o culto e o divino, como ela se imaginando recebendo a Torá no Sinai todo dia. Junto com isso, tinha o problema daqueles que discutiam usando esse importante rito. Começou a surgir pessoas que diziam que os 10 pronunciamentos eram considerados importantes, havia essa longa e antiga tradição de recitar os 10 pronunciamentos, porque só eles foram revelados no Sinai. Todo o resto foi inventado. Haviam seitas que faziam isso e tal. E devido a este problema, eles então aboliram esse rito. E disseram que por causa da queixa dos minim, ou seja, destes judeus, que é importante salientar que eram judeus. Seita não é característica de goi para nós, dentro da nossa literatura. Quando a gente fala de seita, dos adversários ideológicos, quase que nunca se está falando de goi. Se está falando dentro da comunidade judaica. Né? Então, por quê? Porque não é um fenômeno anormal. Pelo contrário. Pelo contrário. Era muito mais comum nesse período, mas é comum até hoje. Então não é verdade que é tudo judeu e é tudo judaísmo. Não. São muitas seitas. Porque as pessoas prestam culto para o próprio ego. E uma vez que elas prestem culto para o próprio ego, é claro que cada um vai inventar o seu Deus, e cada um vai inventar o seu Moisés, e cada um vai inventar a sua Torá, como nós fizemos estudo recentemente lá, mostrando como eles interpretavam a Torá no período do Segundo Templo. Cada um tinha a sua. E a de cada um foi dada por Moshe no Sinai. Todos diziam isso aí. Não é que os rabinos diziam isso e os outros diziam outra coisa. Todo mundo falava isso. Todo mundo dizia que o anjo que foi lá falou com eles. Então essa coisa da Kabbalah e do misticismo, dizer que o anjo foi lá e disse isso ou disse aquilo, isso é velho. Isso não é nem original. Isso é uma coisa que, no período do Segundo Templo, todas as seitas falavam isso daí. Os Yahid, o anjo falou com eles e eles tiveram a revelação. Os essênios falavam que o mestre da justiça veio e revelou tudo para eles. A comunidade de Qur'an dizia que o mestre da verdade e da justiça falou para eles. E todo mundo recebeu do Sinai. Todo mundo diz que recebeu do Sinai, recebeu do anjo, recebeu do céu, que tinha tudo, sabia tudo. Então, os rabinos sabiam disso. Sabiam que tinham muitas seitas entre nós.
Novamente, não é botar culpa em estrangeiro, como a ortodoxia costuma fazer hoje, dizer que esses estrangeiros, eles é que são estrangeiros porque eles são europeus, eles não são do Oriente Médio, né? Então não tem que botar culpa em estrangeiro. Tudo isso vem de dentro. Então havia um rito muito antigo de recitar os 10 pronunciamentos e um bom motivo para se fazer isso. Porém, os rabinos aboliram o rito por causa dos meninos. E uma vez que eles tenham decidido isso, eles mostraram uma coisa muito importante. Eles moldavam os ritos que eles estavam elaborando ali naquele período, conforme o público reagia. A questão deles não era se o argumento dos minim era um bom ou ruim argumento, mas o quanto esse argumento apelava ao público. Se recitar e continuar recitando os 10 pronunciamentos pelos nossos próprios motivos servisse para endossar o argumento adversário, então os rabinos preferiam parar o rito do que continuar. Veja, porque bastava continuar o rito e dizer para as pessoas que estão fazendo, nós não fazemos esse rito pelos motivos deles, nós fazemos pelo nosso próprio motivo. Mas por alguma razão eles decidiram abolir o rito. Porque, por alguma razão, o argumento dos meninos era bastante apelativo ao público. E, para eles, aquilo causava mais problema do que resolvia. Então, sim, o rito de recitar os 10 pronunciamentos são extremamente importantes, foram considerados extremamente importantes, tanto que eram feitos pelos sacerdotes, mas eles preferiram abolir do que a alternativa, que era dizer que só os 10 pronunciamentos foi dado no Sinai. E por que eles não poderiam sustentar isso? Por que isso era pior? Isso era pior porque essa ideia era uma suposta ideia de escritura verdadeira, ou de sola escritura. Então, se dentre as muitas seitas se inventava muita coisa, como se inventa até hoje, havia um problema que era assim intragável para os rabinos, que era a ideia de você pegar um pedaço da escritura e dizer que só esse pedaço aí é divino e o resto não é. E para a pessoa conseguir fazer isso, a pessoa precisava construir um argumento bastante mágico, dizendo que quando o divino se revelou, ele se revelou, eu que sei a verdade. Em primeiro lugar, a pessoa está dizendo que só ele que sabe a verdade, mais ou menos como o Kabbalah e misticismo faz. Nós temos uma verdade oculta, que ninguém tem. Então, se você pagar para nós, a gente revela para você qual que é essa tal da verdade. Mesma coisa a cientologia. Né? Nós temos uma verdade, só que ela custa tanto. Né? Tem algo aqui na minha mão. Imagina quanto custa isso daqui. Né? Então, aí muita gente que é crédula, ele compra esse tipo de argumento. Né? Eu tenho uma coisa escondida aqui atrás, imagina o que é. Então, essas seitas é a mesma coisa. Nós temos uma verdade oculta aqui, nós sabemos uma verdade. Isso para os rabinos não era muito novidade. Só novidade hoje, ou só atrativo hoje, mas é devido à ignorância das pessoas em relação a como a escritura foi elaborada como um todo. A imaginação de que a Bíblia hebraica atravessou os tempos como um meteoro atravessa o universo. O que não é verdade, mas seitas autoritárias, quase todas as vertentes ortodoxas propagam essa ideia de que tem uma escritura ultra verdadeira. Veja, nenhum texto judaico é assim, nem a escritura, nem Talmud, nem Mishnah, nem nada disso. Esses textos são pedaços de textos que foram reunidos, não havia nem livros, eram pedaços de pergaminho, male preservados, com um montão de erros, e que tiveram que ser corrigidos geração após geração. Então essa coisa da tradição perfeita nunca existiu. Mas existe algo sim, que é a preservação do conhecimento tradicional, do conhecimento oral, nas famílias. Então quando você diz, só esse pedaço é divino e todo o resto não é, você não está desprezando o texto, você está desprezando as famílias. Esse é o problema dos rabinos. Não existe tradição sem seres humanos que transmitam essas tradições. Para bem ou para mal, para certo ou para errado, quer você concorde, quer você discorde, essas tradições existem e elas precisam ser discutidas. Se você vai concluir a favor ou contra, isso é uma outra história. Mas o que nós chamamos de Torá não existiria sem pessoas que preservassem essas Torot. E tinha várias.
Né? Então, o que o Esdra fez na época dele, apesar dele ter sido uma pessoa bastante autoritária, inadequada talvez para os tempos modernos, mas característico da época que ele viveu, foi pegar todas essas tradições e, digamos assim, colocar elas todas no mesmo grau de valor. Em vez de separar uma família e dizer essa família aqui vale o que ele fala e aquela outra não vale. Os sábios do Talmud fizeram isso. Pegaram famílias de pessoas que eram muito influentes e importantes, como as do Rambam Gamaliel, mas colocaram ao lado de tradições de famílias que não tinham dinheiro, como a do Rabino Hillel. Pessoas que às vezes não sabe-se nem qual que é a linhagem da pessoa. Mas ele era membro da comunidade. Então ele tinha que ser ouvido também. E os Minim queriam, portanto, fazer um elitismo. Com um argumento que era um argumento tirado da cabeça dele. Ele que inventou isso daí, ele que elegeu. Por que os 10 pronunciamentos é que foi revelado e não o Bereshit, ou seja lá o que for? Não faz nenhum sentido. Ele escolheu o que ele quis, porque ele quis inventar uma nova narrativa e dizer eu tenho a verdade secreta. Então, para os rabinos, esse tipo de argumento era pior. Porque esse tipo de argumento faz com que você fique só na escritura, preso num texto, que é por si só uma coxa de retalhos, e você esqueça que o desenvolvimento da tradição não passa por isso. Ele passa através da sua capacidade de lidar com esse texto, discutindo ele. Então, para os rabinos eram muito perigosas essas seitas que seriam como se fosse Mikraim, né? Pessoas biblistas. E, portanto, eles alteravam ritos para não, digamos assim, favorecer esses grupos. Para ensinar para as pessoas mais simples, né? De que não é assim que funciona a nossa tradição. Nós não somos biblistas. Então, por isso que eles diziam que você tem que admitir que a Torá inteira é celestial. Porque, ao mesmo tempo que eles falavam isso, eles também falavam que existem pedaços da Torá que não foi Moshe que falou. Ou pedaços da Torá que Moshe falou que aprovava, mas o divino desaprovava. Ou o contrário, o divino aprovava e Moshe não gostou, mas ele foi obrigado. Ou seja, mostrando uma certa liberdade textual entre o divino, Moshe, as pessoas e tal. E tentando resolver os problemas imaginando a Torá como um monobloco, que era a maneira como os rabinos interpretavam os textos. Hoje nós sabemos mais que eles. Nós sabemos que a Torá não é um monobloco de jeito nenhum. É uma coxa de retalhos. Mas parecia para eles um monobloco, ou pelo menos eles receberam a informação desse jeito. Então eles tentaram solucionar o máximo que eles puderam de problemas assim. E é claro que não deu para se resolver tudo. Mas os rabinos tinham mais preocupação com esse argumento, que diz que eu tenho uma verdade secreta, e que, portanto, você tem que entrar aqui na nossa seita para poder se conhecer essa verdade secreta, do que de fato eles tinham com a preservação de ritos antigos. E isso é uma coisa extremamente judaica de se fazer. No sentido de dizer que nós temos precedente até do Israel antigo desse tipo de atitude. Como nós temos naquela cena bíblica da destruição da Nehushtan. Né? Para quem não sabe, Nehushtan era aquela serpente de bronze que o Moshe teria feito. Naquela cena impressionante, né? Dos israelitas sendo picados por serpente. E aquilo seria, então, mais do que um artefato religioso. Seria, inclusive, talvez uma pretensa prova de Moshe como figura histórica. Né? E aí nós temos na escritura narrado que aquele artefato feito pelas próprias mãos do profeta Moshe, que se fosse hoje, no Israel de hoje, seria cultuado, faria uma sinagoga, botariam aquele treco dentro e iam rezar em torno daquilo ali, com certeza, né? Porque fazem isso com um túmulo de gente que eles mal sabem se é mesmo rabino ou não. Então imagina se não iam fazer isso com a Nehushtan, certamente fariam, venderiam fitinhas energizadas nisso daí. E não obstante a isso, não obstante a esse fato, os rabinos tinham uma atitude de cancelar o rito. Por quê? Porque nesse precedente histórico, a Nehushtan foi destruída porque induzia idolatria. Ou seja, induzia a um desvio no entendimento do divino. Então, o entendimento do divino vale mais que o artefato religioso, o entendimento do divino vale mais que o rito, o entendimento do divino vale mais do que aquilo que vem de Moshe. Então, essa atitude dos rabinos de anular um rito comprovadamente feito por sacerdotes e com uma enorme importância por causa de Minim, não é uma coisa, então, sem precedente na tradição. Muito pelo contrário. É uma demonstração
de que o judaísmo valoriza mais o entendimento correto do divino do que a mistificação. Porque senão, não poderia fazer isso. Porque olha quão importantes são os sacerdotes, olha quão importante é o rito dos 10 pronunciamentos. Mas mesmo assim, se isso induz ao entendimento errado do divino, isso tem que ser abolido. Não interessa quem falou. Assim como a Nehushtan tinha que ser destruída porque estava sendo cultuada. Não interessa se foi Moshe que fabricou aquilo ali. Então é muito importante ter esse tipo de lucidez para poder entender por que eles faziam isso. E aí começa a se mostrar que essa ideia espalhou e houve uma espécie de unanimidade, mostrando que esse entendimento de que é assim que as coisas funcionam era mais ou menos consenso. Taniana Meir Rabbi Natan Omer Begevolin Bekshu Likrot Ken Ela Shekvar Betlon Mipnei Tereumat Aminim. Isso também foi ensinado no Baraita, que o Rabino Natan, né, falou que nas áreas remotas eles procuravam recitar os 10 pronunciamentos dessa maneira, ou seja, que era um rito popular. Mas já haviam abolido sua recitação devido à queixa dos menim. Ou seja, porque eles diziam que vocês estão fazendo isso porque isso concorda com a nossa ideia de que só isso aí foi revelado. Rabban Barbar Chama Sabah Lemikavayenhu Besura Amar Rav Chizda Kvar Betlo Mipnei Terumat Aminim. Então a Guemará também conta que vários sábios procuraram reinstituir a recitação dos 10 pronunciamentos, porque é um rito comprovadamente tradicional, como o Rabba Bar Hana, que ele pensava em instituir esse rito na cidade de Sura, porque lá eles não tinham essas tradições que vieram da terra de Israel. Mas o Rav Chizda falou para ele lá, não, mas isso aí está abolido por causa da queixa dos meninos. Amrei Sava Lemikavin Hu Binadra Amar Lei Rav Ashi Kvar Betlom Mipnei Terumat Aminim. Então, da mesma forma, a Meimar pensou em instituir na cidade de Nehardea. O Rav Ashi, que era o sábio da geração, falou para ele, não, faça isso, porque eles aboliram devido à queixa dos meninos. Então, esses exemplos, né, Sura, Nehardea, são exemplos de locais importantes onde havia esse estudo da sabedoria. E eles mostraram em todos esses casos que eles aboliram uma prática comprovadamente tradicional para não dar voz à deturpação das tradições. O judaísmo faz isso hoje em dia? Claro que não. Faz exatamente o oposto disso. Se uma prática é idólatra ou supersticiosa, ela é mantida sob o argumento de que é uma coisa tradicional. Exatamente o contrário do que é feito, do que foi ensinado no Talmud, se faz o oposto diametricalmente. Né? Então, mas é isso que foi ensinado a fazer. Não se preserva nem mesmo tradições concretas se elas estão passando a ser usadas para desviar o conceito do divino. Então, por que hoje está invertido? Porque mudou-se o conceito do divino no senso popular. Porque o conceito do divino transmitido pelos sábios, ele é passado como a escritura é passada. Como que a escritura ensina? Com linguagem antropomórfica. Mas os rabinos entendiam que o antropomorfismo não era literal. Eles usavam isso na linguagem do Midrash. Mas eles não confundiam a divindade com uma pessoa humana. Tanto que o tempo todo no Midrash, eles falam isso. Qual a diferença entre o santo e um rei de carne e sangue? Qual a diferença entre o santo e uma pessoa de carne e sangue? Olha, nisso você vê a diferença entre o divino e uma pessoa de carne e sangue. Eles fazem essas diferenças todas em linguagem midráchica, apenas como uma maneira de ensinar isso que para eles era um tema elevado e importante. Porém, hoje em dia é o oposto. O divino é deliberadamente retratado para as pessoas como se fosse uma pessoa. Não só uma pessoa qualquer, provavelmente um europeu, não só um europeu qualquer, provavelmente um Ashkenazi. Então, como o divino é repassado como essa pessoa e todos os preconceitos representados nessa pessoa são retratados na religião dessa pessoa. Então, no fundo, a pessoa está prestando culto para ela mesma. E essa pessoa divina que ela imagina que é ela mesma, evidentemente tem todos os preconceitos dela mesma. Então, aí você inverte completamente o sentido da coisa. Porque você não tem mais que buscar um entendimento do divino, que está prestando culto para uma figura cultural da Europa. Então, esse Deus europeu da Europa, tanto do leste europeu quanto de outras regiões, esse Deus europeu Ashkenazi, né, que é meio redundante dizer isso, mas é só para classificar que essa é a invenção judaica.
Porque havia também, o cristianismo europeu também, o Deus deles é um Deus europeu. Né? Então, por isso que o Jesus deles é branco. Né? Não pode ser do Oriente Médio de jeito nenhum, aquela escória. Né? Tem que ser um cara europeu, evidente. Mas as comunidades Ashkenazi fizeram a mesma coisa. Começaram a imaginar o Hashem europeu. Então o Hashem europeu só aprova rabinos europeus, só gosta de coisas europeias, só respeita a cultura europeia, e o resto que se dane ou que se conforme com o que está sendo passado. Mas os rabinos do período antigo, eles aboliam ritos em favor de um entendimento correto do divino. E para eles o divino não era nem do Oriente Médio, nem da Babilônia, nem de nada disso. Ele não era localizado e ele não tinha compromisso com uma seita específica ou com um grupo específico. Então, por isso, os grandes centros, aonde se poderia dizer, bom, nesses grandes centros é dali que o judaísmo vem, né? Mas não, um entendimento lúcido do divino não poderia ser distorcido ou desviado, mesmo que para isso a gente tenha que abolir um rito. O Bishabat mosifim bracha achat lemishmar hayotze. Mai bracha achat? Amar Rabbi Chelbo, mishmar hayotze omar lemishmar hanichnas, mei shechiken et shemo b'bayit hazeh. U yashkin b'neichin ahava, v'achva, v'shalom, v'reyot. Então nós aprendemos numa Mishnah, no Tratado de Tamid, que é uma outra Mishnah, mas para os rabinos era um texto corrido de um mesmo pergaminho, né? Que no Shabat, a tal da bênção única que está se discutindo que os sacerdotes faziam, ela era adicionada para abençoar a vigília sacerdotal que estava saindo. Aí a Gemara faz a pergunta, qual que era a tal da bênção única? Porque estava se discutindo se era Yotzeror ou se era Havarabá, mas o Rabino Helbo disse que era uma outra coisa completamente diferente que eles diziam. Quando eles terminavam o serviço, então quem estava saindo dizia para quem estava entrando, né? Mi sheshiken et shemo b'bayit hazeh, aquele que colocou o seu nome, né, que fez o seu nome morar, habitar nessa casa, u yashkin benechen ahava ve'achva ve'shalom ve'reot. Ele é que vai fazer amor, fraternidade, paz e amizade habitar entre vós. Então essa era a bênção única, segundo o Rabino Helbo. Mostrando a ideia que estava por trás daquilo que os sacerdotes queriam preservar. O que varreu o período do Segundo Templo? Seitas, grupos fanáticos, que era um excesso de fanatismo religioso. Que é basicamente o que acontece hoje no judaísmo, é uma herança desde o Segundo Templo. É um problema que era forte no Segundo Templo e que não parou hoje, né? Continua igual, é o mesmo problema. E esse problema era o problema de você ter uma diversidade de seitas, todas diziam que receberam o Torá do Sinai, todos diziam que tinham um caminho da verdade, não sei do que, e montavam seus grupelhos, mais ou menos como acontece hoje, querendo deslegitimar os outros e tal, querendo dizer que tem verdades absolutas, e procurando para sua legitimação, não argumento, nem nada disso. Dinheiro, grana, apoio. No caso antigo, também exército. As seitas tentavam montar grupos que conseguiam se defender e, claro, nenhuma delas conseguiu resistir à invasão romana. O fim, provavelmente, da comunidade de Kuram foi que uma legião romana deve ter encontrado eles lá e aí os romanos fizeram o que os italianos mais gostavam de fazer naquele período. Então, essas seitas todas criavam essa divisão. E quando você cria uma bênção, onde você pede para o divino colocar amor, fraternidade, paz e amizade entre as pessoas, em vez de colocar Torá e fé e a defesa da nossa religião, você está criando uma espécie de comunidade que coloca o ser humano acima da ideologia religiosa, que é exatamente o oposto do que o judaísmo é hoje. O judaísmo hoje coloca a ideologia acima do ser humano. Por isso a necessidade de haver um judaísmo como esse, o judaísmo racional, o judaísmo humanista, que coloca, portanto, o ser humano acima da ideologia. Então, isso reflete o ideal dos sacerdotes, o ideal dos antigos, de que o ser humano valha mais do que a ideologia. Por isso os minim eram tão mal vistos. Não é porque eles tinham uma opinião diferente, já que vários rabinos tinham opiniões diferentes. Opiniões diametricalmente opostas, como Hillel e Shammai.
como o Shemaya e Avitalion, que não concordavam em quase absolutamente nada, nem mesmo nos ritos. Um dizia reza, faz o kiddush de pé, o outro dizia faz sentado. Um dizia bota dessa maneira, outro dia bota da outra. Então você não chegava à mesma conclusão de como praticar a religião dependendo do tipo de rabino que você seguia. Só que nenhum dele desqualificava o outro. Nenhum dizia nós somos os judeus e eles não são os judeus. Então os judeus que eram chamados minim eram justamente, especificamente, aqueles que desqualificavam os demais. Porque não é então uma questão de você ter uma opinião diferente, mas de você querer que a sua opinião seja a verdade absoluta sobre o outro. Mesmo que a sua opinião seja incorreta. Porque aqui não, nem isso é discutido, se é correta, se não é correta. Mas a questão é, você tem que poder discutir isso. Ouvir a razão. E mesmo que você tenha razão, mas você não consegue articular isso, demonstrar isso para o outro, e aí, portanto, você não vence o argumento, mas você tem razão mesmo assim, não importa. O ser humano vale mais do que o argumento. O ser humano valeria mais do que a ideologia. É o ser humano que vale mais sempre. Então, essa ideia de o divino faça, não com que a sua presença esteja, com que os poderes mágicos estejam, com que a santidade esteja, mas com que fraternidade esteja entre nós. Amor, fraternidade, paz e amizade. Isso é que era falta no período do Segundo Templo. Então daí a bênção única ser essa. Makon chamarno la'arich shita eicha de kanakei kasa de chamra b'dei v'kasavar v'shichrahu b'tacho mevarech adata de shichra v'sayen v'dchamra יצד אמר שהכל נחיה בדברו. יצד אחד כאן, והוא קולוני אמר שהכל נחיה בדברו יצא. Então, voltamos agora um pouco do assunto, tendo trabalhado esse outro assunto. Nós falamos na Mishnah anteriormente que os sábios falaram que aonde eles determinaram fazer uma benção longa, não pode fazer uma curta, e vice-versa. Então, lembrando desse assunto, a Guemará volta para um problema particular que tem que ver com isso. Então aí ela traz uma questão simples para começar a construir o argumento. A questão simples é, no caso de uma pessoa que pegou um copo com vinho e por qualquer razão pensou que era cerveja. Hoje a gente tem esses produtos industrializados, a gente vai falar, mas como a pessoa faria uma confusão dessa? Bom, talvez um cervejinho. Mas não importa, é só hipotético aqui o argumento. A pessoa pegou o copo de vinho, não olhou, era um copo escuro, sei lá, botou a mão em cima, pensou que era cerveja. E aí ele começou a recitar a bênção da cerveja, Shehakol Nihiab Dvaró. E aí, quando ele foi tomar, ele percebeu que era vinho, na verdade não era cerveja. Então ele quis concluir com Boré Peri Agafel. Então, nesse caso, mesmo se ele tivesse dito Shehakol Nihiab Dvaró e não percebeu que era vinho, e tomou, e só depois que estava na boca percebeu, ele teria cumprido a obrigação, diz a Guemará, porque a gente aprende que Shehakol Nihiab Dvaró é um termo genérico para todo tipo de bebida, no caso. Então, valeu, né? Então, se ele reconsiderou e concluiu a bênção, ele cumpriu a obrigação, e se ele não lembrou, ele também cumpriu a obrigação. Se ele fez Shehakol Nihiab Dvaró no lugar de Boré Peri Agafel, que é aqui um exemplo clássico para qualquer outro tipo de exemplo. Ela echad kanakei kasa de shichra b'dei v'savar k'chamrau b'tach v'recha datach de chamra misaye de shichra maye. Agora, e no caso da pessoa que pegou cerveja, e aí ele pensou que era vinho, de novo, por qualquer razão, e aí ele começou a fazer Boré Peri Agafel. E aí ele toma. Aí ele viu que não era vinho. Aí ele procura recitar com Shehakol Nihiab Dvaró. Como é que funciona aí nesse caso? Então a Gemara diz, Betar ikar bracha aslinan ou betar chatima aslinan. Porque o raciocínio é assim, essa bênção tem duas sessões, que é a primeira sessão que é a fórmula e a segunda sessão que é a conclusão. A fórmula é sempre igual. Não é? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Na primeira sessão, quando ele fez Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ele estava na intenção de fazer Boré Peri Agafel. Então,
ele não poderia concluir assim porque não era vinho, era cerveja, nesse nosso exemplo. Mas aí na segunda sessão ele fez Shehakon e Abidvarô, porque ele pensou em Boré Periagafen, tomou, viu que era vinho, viu que era cerveja, pensando que era vinho, viu que era cerveja, e aí concluiu com Shehakon e Abidvarô. Então a gente segue a intenção ou a conclusão? Tashma, a Gemara diz. Então vem aí, ouça, uma possível resposta. Shacharit petach beyotzeror, v'sien be-ma'ariv aravin, lo yatsa. Petach be-ma'ariv aravin, u'mesien beyotzeror, yatsa. Então, vamos tentar pensar num outro caso parecido. Na reza do Shacharit, da manhã, você começa com Yotzeror. Yotzeror, Vorei Hoshe, Hoshe Shalom, Vorei Takor. Antes do Shema. E aí quando você conclui com o Ma'ariv Aravin. Né? Na reza da noite você fala Ma'ariv Aravin, que traz a noite. Se a pessoa então faz essa inversão, ele não cumpre a obrigação. Né? Se ele fizer o contrário, Ma'ariv Aravin, e concluir com Yotzeror, aí ele cumpre a obrigação. Isso é o que foi decidido sobre a reza, a troca de reza de manhã e da noite. Lembrando que no mundo antigo eles não tinham um livro que chama Sidur. Esse livro não existia. Esse livro veio existir muito tempo depois. Né? Então eles tinham que decorar essas coisas. E aí sim, decorar isso, você pode fazer confusão. Né? Arvit petach b'ma'ariv aravin v'sien beyotzeror. Então no Arvit você começa com Ma'ariv Aravin e conclui com Yotzeror. Lo yatzar. Aí não vale. Petach beyotzeror v'sien Ma'ariv Aravin yatzar. Agora se ele começar com Yotzeror e concluir com Ma'ariv Aravin, aí vale. Então, klal shedavar kol alech achar achitun. Então, o Baraita estaria querendo nos ensinar com isso que o princípio geral seria que tudo segue à conclusão. O jeito que você conclui é o que vale, e não a intenção que você teve. Então, talvez com esse raciocínio, se possa resolver aquele outro problema da cerveja e do vinho. Então, a Gemara fala assim, tá, só que lá, no caso da bênção recitada sobre o amanhecer, é um caso, não é o mesmo, é diferente. Porque se diz, né, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer hameorot, né, que forma a luz. Da mesma forma que se fala no final, que traz a noite. Essa é a conclusão verdadeira daquelas bênçãos. Então essas bênçãos longas concluem com uma segunda bênção, que resume o conteúdo, aí sim você poderia afirmar que ela segue a conclusão. Mas nas bênçãos curtas, como são as bênçãos dos alimentos, Shehakon e Abidvarô, e Boré Periagafen, então tem um problema. Porque aí no caso em bênção curta, a bênção toda seria anulada. No caso da bênção longa, ela tem todas as palavras que complementam. Talvez por isso que eles decidiram assim. Mas na bênção curta você não tem as palavras que complementam se você inverter. Então como que a regra funcionaria? Não, apesar do argumento ser bom, ele não prova que essa seria a solução. Anicha lerav de amar kol bracha shen ba azcharat Hashem eina bracha. Shepir shepa lerabi Yochanan de amar kol bracha shen ba malchut eina bracha. Mai kalemeiman. Então a distinção entre uma bênção recitada sobre o amanhecer que nós falamos e a bênção sobre comida e bebida decorre da exposição da conclusão, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzeror é uma bênção completa, uma bênção independente. Mas isso não é necessariamente verdade. Porque esse argumento funciona bem de acordo com o que o Rav falou. Porque o Rav falou que qualquer bênção que não inclua o nome divino, e essas bênçãos incluem Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, não é uma bênção. E, portanto, Yotzeror inclui o nome divino. Mas, de acordo com o Rabino Yochanan, que ele falou que a bênção tem que mencionar a soberania divina, e ela também menciona Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, né? O nosso Elohim, nosso Eloá, Rei do mundo. Então a frase nosso Eloá, Rei do mundo, se ela não tiver isso, não é considerado uma bênção. Isso pode ser dito para distinguir entre as duas, de comida e bebida e da bênção do amanhecer. Né? A conclusão Yotzeror, que forma a luz, não menciona a soberania divina per se. Não menciona. Né? Então, aí ela não é bênção, ela só é bênção segundo uma estimativa e não segundo outra estimativa. Então a Gemara diz assim: Ela kevan de amarav bar ula, kedele askir midat yon balayla, midat alayla bayon, que amar bar chamalchut teikara, veitraihu que amar. Então, em vez de usar esse argumento que não leva ao raciocínio,
O Rabino Yohanan mantém que a bênção do amanhecer é uma bênção completa. Já o Rava Bar Ula falou que a expressão, né, que cria as trevas é mencionada durante o dia, porque fala que você enrola a luz diante das trevas. Né? Então, como a gente fala isso, o que nós estamos, na verdade, fazendo? Nós estamos colocando o atributo do dia mencionado na noite e da noite mencionado no dia, como os rabinos falaram no começo. Então é apropriado falar isso quando alguém recita a bênção com o nome divino e com a soberania divina. A grande questão aqui é, o que é soberania divina? A divindade não é um rei, tipo, como um rei político, que precisa votar, que tem, votar no caso, favorecer, né? Ou concordar, ou ser fiel, como um rei humano. Então quando a gente diz que o divino é rei, a gente está falando do quê? Então os rabinos colocam a troca do dia pela noite como sinais ou as evidências da soberania divina. A soberania divina, portanto, é sobre a realidade, sobre o tempo, sobre a natureza. E como a natureza se desenrola e é um sistema fixo e tudo é sujeito a isso, isso é um sinal de soberania, de domínio. Então, onde está o reino divino? Na natureza. Então, por isso tem que mencionar o atributo do dia na noite e da noite do dia. Esse é o senso de se fazer uma coisa dessa. Então, não se pode deduzir a bênção do amanhecer para as bênçãos estados sobre comida e bebida, porque elas usam referências diferentes. Tashma Meseifa. Klal isher davar akol olech achar achitum. Klal isher davar latuya mai la atuya chade amram. Então, Guemará tenta trazer um outro argumento, dizendo assim, tá, então vem e ouça uma outra solução que foi aprendida na última cláusula do Baraita. Falou que o princípio geral é que tudo segue a conclusão, aquele Baraita diz. O que significa a frase o princípio geral? Isso quer dizer que passa a incluir os exemplos detalhados no Baraita? Por acaso não vem incluir o que a gente falou de que uma bênção longa, tanto no caso de uma bênção curta, a conclusão é que é o fator determinante? E a Gemara diz, lá, não. Latuye nchama vetamre, veichanamei. Ilame de amnechama kesavar de tamrei achal petach detata betamrei umisamei bin dahama dayeno bayer. Então assim, o princípio do Baraita foi citado para os casos que estava lidando. Ele estava discutindo uma pessoa que come por engano pão e tâmara. Como assim? Quais são as circunstâncias do dilema que os rabinos trouxeram dos alimentos? Se você diz que é o caso de alguém que comeu pão e pensou que era tâmara, e aí ele começa a recitar a bênção do pão, e aí então, quando ele começa a comer, ele percebe que era tâmara, aí ele conclui sobre a bênção do pão. Não é esse dilema idêntico ao nosso da cerveja? Lá, a Gemara diz, não é a mesma coisa. Tzricha. Aquele princípio só é necessário que gonde achal tamarei v'kasavar achal patach bin hama v'saimei bidetramei yatsa dafilo sayen bin hama namei yatsa. Então, a pessoa comia tâmara pensando que era pão. Começa a recitar a bênção do pão, que pensou que era pão. Quando ele percebe que é tâmara, ele conclui a bênção das tâmaras. Ele cumpre a obrigação, mesmo que ele tivesse concluído a bênção com o que é recitado sobre o pão, do pão para a tâmara, não da tâmara para o pão. E qual é a razão de nós dizermos que a pessoa conclui a bênção recitada sobre o pão teria cumprido a obrigação, mesmo sendo tâmara? Porque as tâmaras fornecem sustento, e a gente faz a bênção do pão baseada na ideia do sustento. Por isso que um apelido do pão é mazon, né? Sustento, alimento, em geral, como se fosse. Então, em princípio, não se deve recitar a bênção do pão sobre tâmara, mas pós-fato se cumpre a obrigação, porque é alimento, e a bênção do pão é a bênção do alimento, e a tâmara alimenta. É com relação a essa situação particular que o Baraita estabeleceu o princípio, tudo segue a conclusão da bênção. Quando a bênção que foi confundida cobre a outra em seu sentido. No final das contas, o dilema a respeito de uma bênção com uma abertura inadequada e conclusão apropriada, então não está sendo solucionado. E a Guemará, então, não resolve o problema e volta a discutir a questão do Shema. Amar ababar chiinana savar mishmei derav kol shelo amar emet veyatziv shacharit
Ve'emet ve'emuna arvit lo yatsa yedei chovato shenemar liagid vaboker chasdecha ve'emunatoch baleilot. Então o Rabba bar Hinana Sava falou em nome do Rav. Se a pessoa não recitar Emet ve'atziv no início da bênção da redenção, que segue o Shema na reza matinal, e Emet ve'emuná na reza da noite, não valeu a reza. Então, uma alusão, isso aqui é uma alusão à diferença na formulação entre manhã e noite, como está declarado, né? Lá em Terrilim, falar da tua bondade de manhã e à noite e da tua fidelidade. Então, bondade de manhã, fidelidade à noite. Então, por isso, os rabinos determinaram que tem que mencionar a benevolência divina e à noite tem que mencionar a fidelidade divina. Ve'amar Rav bar Hinana Sava mishmei derav umitpalel kesheu kore kore ve'baruch ve'che sheu zokef b'Hashem. E o Rav bar Hinana falou em nome do Rav. Aquele que está rezando, quando ele se curva nos lugares adequados de se fazer isso, se curva quando ele fala Baruch Atah, né? Bendito seja. E aí, quando ele fala isso, ele se curva, né? Ele se prostra, como os japoneses cumprimentam, e aí ele tem que imediatamente se endireitar antes de ele falar o nome divino. Então é Baruch Atah Adonai. Adonai se fala com o rosto erguido, não se fala com o rosto prostrado olhando para baixo. Então veja, isso é o Rabba bar Hinana. Amar Shmuel, Ma'itama derav kedichtiv Hashem zokef kefufim. Shmuel, que era um colega do Rav, que teria vivido muito mais tempo que ele, falou qual é o motivo de eu ter que ficar ereto quando eu faço a menção do nome divino. Por que eu não posso falar o nome divino olhando para baixo? No caso, curvado. Né? Como está escrito? Porque está escrito em Terrilim. Porque todos esses ritos estão seguindo o que é inspirado no Terrilim selecionado pelos sábios para isso. No Terrilim 146 está escrito: Hashem levanta os desfalecidos. Então a pessoa fica em pé quando faz a menção do nome divino. E por que tem que ser o Shmuel, né? E o Rav, e tem que ser a discussão entre eles dois? E por que eu tenho que lembrar que o Rav viveu muito? Porque naquele período os seres humanos viviam muito pouco. A média de vida de um ser humano era 40 anos. A maioria das pessoas morria de algum tipo de doença ou algum tipo de problema. Então o Hashem levanta os desfalecidos era um louvor especialmente dito por pessoas que sobreviveu a muitas doenças, por alguma razão. Né? Nós todos somos descendentes de pessoas que sobreviveram doenças antes dessas doenças terem qualquer tipo de cura. Deu tempo dessas pessoas terem filhos antes que elas morressem. A maioria das pessoas morria sem nem ter filhos, nem nada. Então, por isso, dizer o Terrilim, Hashem levanta os desfalecidos é tão importante. Porque ele é uma lembrança de que os antigos sobreviveram para que nós pudéssemos estar aqui. Então, ele levanta os desfalecidos, que o principal sinal do mundo antigo de que uma pessoa doente não ia morrer é essa pessoa conseguir andar. Conseguir levantar sozinha. Geralmente a pessoa ficava tão debilitada que não conseguia mais levantar sozinha e geralmente isso era um sinal de que a pessoa estava caminhando para a morte. Né? Então Hashem levanta o curvado. Então se fala o nome divino de pé, né? Olhando para frente. Mativ mipnei shemei nichatu. Então a Gemara, apesar de ser uma boa explicação, faz uma objeção. Tá, mas eu não poderia objetar, né? Porque tem um louvor do profeta Malachi que diz assim: ele teme diante do meu nome. Teme não poderia ser interpretado como uma pessoa que se inclina, né? Quando você teme, você se curva. E aí não estaria mencionado o nome divino? Então eu não poderia escolher um versículo como esse do profeta Malachi para dizer o contrário do que você está falando? Mas a Gemara responde: não, você não poderia fazer isso, porque você estaria ignorando o que está escrito. Veja que está escrito Mipni Shemi. Mipni é uma expressão em hebraico, como nós vimos no Guia dos Perplexos, né? Panim é rosto, Mipneim, né? Perante o rosto, e também isso é ligado ao termo Lifnei, estar na frente, né? Então, Mipni, Panim, quer dizer estar na frente do nome, e não estar perante o nome. Estar na frente é estar antes. Né? Estar antes, portanto, indicaria que você se curva antes, mas quando você fala o nome, você se endireita. Amar leyeshmuel ria barav. Bar orienta veimalach milta mealita de amarabuch. Achi amarabuch, kesheu kore bevaruch. Vesheu zokef bashem. Então a Gemara conclui dizendo assim: bom, o Rabino Shmuel disse ao Rabino Ria Barav, filho da Torá, que era como eles se elogiavam naquele período, né? Venha
né? E escuta o que eu lhe ensinarei. Um grande ditado que foi meu pai que ensinou, né? Que o seu pai ensinou, na verdade, né? O seu pai disse o seguinte: quando alguém se curva, ele faz isso dizendo Baruch Atah. Quando ele se endireita antes de pronunciar o nome divino, ou a referência, no caso, ao nome divino, que a gente não fala o tetragrama, a gente fala Adonai no lugar, né? Mas você não faz menção ao nome divino sem estar ereto. Então veja, o que ele está dizendo a gente não está discutindo algo agora, a gente está discutindo uma prática dos antigos, que a gente está procurando preservar, e portanto isso foi ensinado pelo teu pai também, né? Muito bem. Isso conclui o nosso DAF de hoje. E eu quero agradecer aos nossos colaboradores, sem os quais o nosso projeto não existiria, Baruch Hashem. E dúvidas, questionamentos e perguntas relacionadas ao DAF podem ser feitos lá na nossa página do Telegram. Estudos estão sendo postados lá na nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua atenção. Tzedek U'Mitzvah. E nos vemos na próxima aula, B'ezrat Hashem.